Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Era uma noite sombria e tempestuosa, com trovões rugindo no céu e relâmpagos cortando a escuridão. Uma jovem chamada Emily estava sozinha em sua casa, sentada em seu quarto, quando recebeu uma ligação telefônica misteriosa. Uma voz sussurrante e distorcida ecoou do outro lado, dizendo apenas uma palavra: cuidado. Assustada, Emily tentou descobrir quem estava do outro lado da linha, mas não obteve resposta. O telefone ficou em silêncio, deixando-a perplexa e nervosa. Ela tentou afastar o medo, convencendo-se de que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Enquanto tentava se acalmar, Emily ouviu um som vindo do andar de baixo. Eram passos arrastando-se lentamente pela escada. Seu coração acelerou, e ela agarrou o telefone com firmeza, pronta para ligar para a polícia. Quando os passos se aproximaram de seu quarto, a porta se abriu lentamente, revelando um vulto sombrio. Era uma figura alta, vestida de preto, com olhos brilhantes e penetrantes. Emily tentou gritar, mas nenhum som escapou de sua garganta. Ela estava paralisada pelo medo. A figura se aproximou silenciosamente, movendo-se como uma sombra sinistra. Estendeu a mão em direção a Emily, que fechou os olhos, esperando pelo pior. Mas, para sua surpresa, não sentiu nada além de um toque gelado em sua bochecha. Quando finalmente abriu os olhos, a figura havia desaparecido. Emily olhou ao redor, confusa e assustada. Seria tudo fruto de sua imaginação? Ela não tinha certeza, mas sabia que não poderia ficar naquela casa assustadora por mais tempo. Correu para fora de sua casa e se refugiou na casa de um vizinho. Contou-lhe sobre a ligação e a figura sombria que apareceu em seu quarto. O vizinho, preocupado, ofereceu-se para acompanhá-la de volta à sua casa para verificar se estava segura. Quando chegaram à casa de Emily, encontraram uma cena aterrorizante. As paredes estavam rabiscadas com símbolos sinistros, e móveis estavam virados e quebrados. A casa tinha sido invadida por algo maligno. Decidiram chamar um padre local para realizar um ritual de purificação na casa. Enquanto o padre recitava as palavras sagradas, a presença sombria começou a dissipar-se lentamente. A atmosfera tornou-se mais calma e tranquila. Após a cerimônia, Emily nunca mais teve problemas com a figura sombria ou as atividades perturbadoras em sua casa. Ela aprendeu que há forças obscuras no mundo que não podem ser explicadas, mas que também existem forças maiores capazes de trazer luz e proteção. A história assustadora de Emily serviu como um lembrete de que há muito mais além do que podemos compreender. O mal pode se esconder nas sombras, mas a coragem e a busca pela ajuda certa podem derrotá-lo. Era uma noite de verão, e uma tempestade feroz desabava sobre uma cidade costeira. O som do vento uivando e a chuva torrencial batendo nas janelas criavam um ambiente assustador. Nessa noite sombria, um grupo de amigos decidiu se refugiar em uma antiga casa abandonada, conhecida como a Casa dos Lamentos. Encharcados e tremendo de frio, eles adentraram a casa, buscando abrigo do caos lá fora. A Casa dos Lamentos tinha uma reputação sombria, dizia-se que estava amaldiçoada e que os lamentos de almas perdidas podiam ser ouvidos ecoando por seus corredores. À medida que se acomodavam, os amigos notaram uma atmosfera pesada e opressiva na casa. O silêncio era perturbador, apenas interrompido pelos estalos sinistros do assoalho e pelos rangidos das tábuas velhas. Sussurros indistintos pareciam surgir das paredes, enchendo-os de apreensão. Enquanto exploravam os cômodos escuros, as lanternas revelavam paredes cobertas de mofo e móveis cobertos de poeira. A cada passo, suas pegadas ecoavam,
como se os sons estivessem sendo amplificados pela casa. Sombras dançavam nas paredes, como se fossem criaturas vivas. Em um dos quartos, encontraram uma velha caixa empoeirada. Intrigados, decidiram abri-la. Ao fazê-lo, uma rajada de vento gelado percorreu o ambiente, extinguindo as lanternas e mergulhando o quarto na escuridão completa. A sala pareceu ganhar vida, com suspiros agonizantes ecoando ao redor deles. Apavorados, os amigos tentaram acender as lanternas, mas elas permaneceram inoperantes. Sentiam-se envolvidos por uma presença sinistra, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. De repente, uma figura pálida e fantasmagórica emergiu da escuridão. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e um vestido em farrapos. Seus olhos brilhavam com uma tristeza profunda e desespero. A mulher falou com uma voz angustiada, contando a história de como a casa havia se tornado seu túmulo, aprisionando sua alma. Ela implorou aos amigos que ajudassem a libertá-la, revelando um antigo diário que descrevia um ritual de libertação. Os amigos, tomados pela compaixão, decidiram seguir as instruções do diário. Reuniram-se no centro da casa, cercados pela escuridão e pelo medo. Recitaram as palavras antigas e realizaram os gestos indicados, buscando romper a maldição que aprisionava a alma atormentada. Enquanto realizavam o ritual, a casa tremeu e um brilho suave encheu o ambiente. A figura fantasmagórica desvaneceu lentamente, liberando um suspiro de alívio. A casa dos lamentos estava livre da presença assombrada. Os amigos saíram da casa, sentindo um misto de gratidão e melancolia. A experiência os ensinou sobre o poder da empatia e do perdão, além de ressaltar a importância de enfrentar os próprios medos para ajudar aqueles que estão presos na escuridão. A história da Casa dos Lamentos permaneceu como um lembrete da força redentora do amor e da compaixão. Os amigos nunca mais esqueceram a experiência e levaram consigo a lição de que, às vezes, é necessário enfrentar o desconhecido para trazer paz e libertação às almas atormentadas. Era uma noite de outono, e uma densa neblina envolvia uma pequena vila isolada. As ruas estavam desertas, e o ar estava carregado com uma sensação de mistério e inquietação. Nessa noite, um grupo de jovens aventureiros decidiu investigar uma mansão abandonada no limite da vila. A mansão, conhecida como a Casa dos Espíritos, tinha uma reputação assustadora. Dizia-se que estava infestada de almas atormentadas e que estranhos fenômenos ocorriam em seu interior. Munidos de coragem e lanternas, os jovens se dirigiram à mansão, ansiosos para descobrir a verdade. À medida que entravam na mansão decrépita, os aventureiros sentiam um arrepio na espinha. O som de suas pegadas ecoava pelos corredores vazios, e suas lanternas projetavam sombras fantasmagóricas nas paredes cobertas de teias de aranha. Enquanto exploravam os cômodos sombrios, ouviam suspiros sussurrados e vozes distantes. Sombras pareciam mover-se por conta própria, e objetos caíam inexplicavelmente no chão. A atmosfera tornava-se cada vez mais opressiva, e a sensação de que estavam sendo observados era constante. Em uma sala no andar de cima, encontraram um velho espelho adornado com entalhes sinistros. Ao olhar para ele, viram seus reflexos distorcidos, como se suas almas estivessem sendo refletidas em uma versão maligna. A imagem foi tão perturbadora que quase conseguiram ouvir os sussurros vindos do espelho. Determinados a descobrir a verdade sobre a mansão, os jovens continuaram sua exploração. Ao chegarem ao porão escuro e úmido, sentiram uma presença intensa e hostil. Sombras sinistras dançavam pelas paredes, e uma figura espectral emergiu das sombras. Era o fantasma de uma mulher pálida e desfigurada, com vestidos em frangalhos e olhos vazios. Sua voz ecoou pelos corredores, cheia de tristeza e raiva, revelando a história trágica por trás da Casa dos Espíritos.
Ela contou sobre uma vida de dor e sofrimento, e como sua alma ficou aprisionada naquelas paredes assombradas. Em vez de fugir em pânico, os jovens decidiram ajudar a alma perdida. Pesquisaram sobre o passado da mulher e descobriram uma forma de libertá-la de seu tormento. Realizaram um ritual de purificação, recitando palavras antigas e acendendo velas ao redor da mansão. Enquanto realizavam o ritual, a mansão estremeceu, e a figura espectral desapareceu gradualmente. A atmosfera sombria deu lugar a uma sensação de paz e calma. A casa dos espíritos estava livre da presença malévola que a assombrava há tanto tempo. Os jovens deixaram a mansão, sentindo um misto de alívio e gratidão por terem ajudado uma alma atormentada. A experiência os ensinou a importância de olhar além das aparências e acreditar no poder da compaixão e da redenção. A história da Casa dos Espíritos permaneceu como um lembrete da fragilidade da vida e da existência de forças além da compreensão humana. Eles aprenderam que, às vezes, enfrentar o medo e a escuridão pode levar à cura e à transformação. Era uma noite chuvosa e nebulosa em uma pequena cidade à beira-mar. A brisa gelada soprava pelas ruas desertas, criando um clima sombrio e inquietante. Nessa noite, um grupo de jovens curiosos decidiu explorar um farol abandonado que ficava no topo de um penhasco rochoso. Enquanto subiam a colina íngreme em direção ao farol, os amigos perceberam uma atmosfera estranha pairando no ar. O farol, uma estrutura majestosa de pedra e metal, parecia antigo e desgastado pelo tempo. Suas janelas estavam quebradas e a porta rangia ao menor toque. Apesar dos avisos e das histórias assustadoras que cercavam o farol, eles decidiram entrar. Armados com lanternas, adentraram os corredores escuros e empoeirados. O cheiro de mofo e sal marinho impregnava o ar, deixando-os ainda mais desconfortáveis. Enquanto exploravam o interior do farol, os amigos ouviam sons estranhos. Sussurros indistintos pareciam vir das sombras, seguidos por batidas altas e inquietantes. A luz das lanternas projetava sombras dançantes nas paredes, criando ilusões aterrorizantes. Em um dos andares superiores, encontraram uma sala com uma escada em espiral que levava ao topo do farol. A porta de metal rangeu ao abri-la, revelando uma vista assombrosa do oceano agitado lá fora. Enquanto olhavam pela janela, uma sensação de presença maligna tomou conta deles. De repente, a porta se fechou com um estrondo, trancando-os no alto do farol. O pânico se instaurou enquanto eles lutavam para abrir a porta, mas em vão. Estavam presos e isolados do resto do mundo. No topo do farol, eles ouviram risos arrepiantes ecoando pelos corredores vazios. Sombras sombrias se contorciam na escuridão, se aproximando cada vez mais. A sensação de serem observados aumentava, enquanto a atmosfera se enchia de um terror palpável. Desesperados, os amigos recorreram a um velho livro encontrado em uma prateleira empoeirada. Nele, descobriram que o farol era assombrado pelo espírito de um antigo guarda que havia enlouquecido e cometido atos terríveis. Acreditava-se que seu espírito buscava vingança contra todos os que se aventuravam no farol abandonado. Com a informação em mãos, eles decidiram realizar um ritual de purificação, seguindo as instruções do livro. Reuniram-se no centro do farol, acendendo velas e recitando palavras antigas em um esforço para acalmar o espírito perturbado. Enquanto recitavam as palavras, a sala tremeu e um vento violento soprou através das janelas quebradas. A presença maligna se dissipou gradualmente, deixando-os em silêncio e com uma sensação de alívio. A porta do farol se abriu novamente, libertando os amigos. Eles saíram correndo, deixando o farol para trás. Nunca mais ousaram retornar àquele lugar assombrado. Essa experiência deixou uma marca indelével em suas vidas. Ensinou-lhes o poder da união, da coragem e da determinação para enfrentar o desconhecido.
Eles passaram a valorizar a luz e a paz, sabendo que, às vezes, é melhor deixar os segredos sombrios adormecidos. Era uma noite de lua cheia, iluminando a floresta com seu brilho pálido. Um grupo de aventureiros decidiu fazer uma trilha noturna pelos arredores da cidade. A atmosfera estava calma e misteriosa, e eles estavam animados para explorar os segredos ocultos da floresta. À medida que se adentravam na densa vegetação, a sensação de tranquilidade foi substituída por um arrepio na espinha. Um silêncio estranho pairava no ar, quebrado apenas pelo som dos próprios passos ecoando entre as árvores. Enquanto seguiam o caminho estreito, começaram a notar marcas estranhas nas árvores. Eram desenhos sinistros, entalhados profundamente na casca, retratando criaturas grotescas e olhos demoníacos. Essas marcas macabras indicavam que algo sombrio habitava a floresta. De repente, um grito estridente cortou a noite. Era um dos membros do grupo, que havia desaparecido sem deixar vestígios. O pânico se instalou e eles começaram a procurá-lo freneticamente, chamando seu nome em vão. Enquanto vasculhavam a escuridão, uma figura sombria emergiu das sombras. Era uma mulher vestida com um longo vestido branco, seus cabelos negros cobrindo parte de seu rosto. Seus olhos brilhavam com um tom avermelhado, emitindo uma aura de malícia. A mulher falou com uma voz arrepiante, dizendo que a floresta era seu território e que eles não eram bem-vindos ali. Ela afirmou ser uma bruxa antiga, condenada a vagar pela floresta por toda a eternidade. Aterrorizados, os aventureiros tentaram fugir, mas a bruxa lançou um feitiço poderoso. Vinhas grossas e espinhosas emergiram do chão, prendendo-os no lugar. Sentiam-se impotentes, incapazes de escapar de seu destino sombrio. A bruxa se aproximou lentamente, com um sorriso malicioso nos lábios. Ela revelou seus planos sinistros, usar os aventureiros como sacrifício para renovar seu poder e escapar da maldição que a mantinha presa na floresta. No último momento, quando tudo parecia perdido, um membro do grupo conseguiu desfazer a maldição. Com um amuleto sagrado, ele conseguiu quebrar os grilhões de vinhas que os aprisionavam. Em um ato de coragem, os aventureiros lutaram contra a bruxa, usando sua astúcia e força combinadas. Após uma batalha intensa, conseguiram enfraquecê-la e selá-la novamente nas profundezas da floresta. Exaustos e aliviados, eles escaparam da floresta, prometendo nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado. A experiência deixou cicatrizes em suas mentes, mas também uma lição valiosa sobre a força da amizade, da coragem e da perseverança diante do mal que espreita nas sombras. Havia uma casa antiga e isolada no topo de uma colina. Era conhecida como a Mansão dos Horrores. Diziam que ela estava amaldiçoada e que coisas terríveis aconteciam lá dentro. Uma noite, um grupo de amigos decidiu enfrentar seus medos e explorar a Mansão dos Horrores. Eles entraram cautelosamente, com lanternas em mãos e corações acelerados. Os corredores estavam escuros e empoeirados, cheios de teias de aranha e móveis cobertos de lençóis. Conforme avançavam pela casa, começaram a ouvir sussurros arrepiantes e passos arrastando-se pelo chão. As vozes pareciam sussurrar seus nomes, enchendo-os de um profundo desconforto. Mas eles se encorajaram mutuamente a continuar, curiosos para descobrir os segredos sombrios da mansão. Enquanto exploravam um dos quartos, a porta se fechou violentamente atrás deles. Eles tentaram abri-la desesperadamente, mas estava trancada. A sala estava mergulhada na escuridão, exceto por um feixe de luz que entrava pela janela, revelando um espelho velho e empoeirado. Enquanto observavam o espelho, viram seus reflexos distorcidos. Os rostos deles pareciam desfigurados e grotescos, refletindo o horror que sentiam. De repente, as imagens no espelho começaram a se mover independentemente de seus movimentos.
Os reflexos sorriram maliciosamente, suas bocas cheias de dentes afiados. Apavorados, os amigos começaram a bater freneticamente na porta, gritando por ajuda. Mas os sussurros se intensificaram, ecoando pelo quarto. A atmosfera ficou cada vez mais pesada, como se o mal estivesse se aproximando. Então, subitamente, a porta se abriu. Ofegantes e aliviados, eles correram para fora da sala, deixando para trás o espelho amaldiçoado. Enquanto fugiam da mansão, sentiram uma presença maligna os seguindo, como se a casa não quisesse deixá-los escapar. Finalmente, conseguiram sair da mansão dos horrores, exaustos e aterrorizados. Prometeram nunca mais voltar àquele lugar assombrado. As memórias daquela noite assustadora permaneceram com eles para sempre, servindo como um lembrete sombrio de que nem todos os segredos devem ser descobertos e nem todas as portas devem ser abertas. Era uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía torrencialmente, batendo nas janelas com força e criando um som assustador. Em uma pequena cidade, situada no coração de uma floresta densa, as ruas estavam vazias e silenciosas. Naquela noite, um grupo de jovens decidiu se aventurar pela floresta para testar sua coragem. Eles haviam ouvido histórias assustadoras sobre um antigo asilo abandonado que ficava nas profundezas da mata. Diziam que o lugar estava amaldiçoado e assombrado por espíritos malignos. Armados com lanternas e coragem falsa, os jovens adentraram a floresta escura. Cada passo que davam era acompanhado pelo som dos galhos quebrando sob seus pés. A atmosfera estava carregada de tensão e medo. Após uma longa caminhada, eles chegaram ao asilo abandonado. A construção estava deteriorada, com janelas quebradas e paredes desmoronando. O lugar exalava uma sensação de abandono e melancolia. Enquanto entravam, os jovens podiam sentir uma presença sinistra no ar. À medida que exploravam os corredores sombrios e sujos, começaram a ouvir vozes sussurrando e risadas arrepiantes. A luz das lanternas oscilava, como se fossem manipuladas por mãos invisíveis. As sombras dançavam pelas paredes, tomando formas assustadoras. Um dos jovens decidiu separar-se do grupo para investigar um som estranho vindo do porão. Ele desceu as escadas, deixando seus amigos para trás. Quando chegou ao porão, a escuridão engoliu e tudo ficou silencioso. Os minutos se arrastaram até que, finalmente, um grito agudo ecoou pela casa. Os outros correram para o porão, encontrando seu amigo em estado de choque. Ele não conseguia articular uma palavra, apenas apontava para o canto escuro do cômodo. Lá, eles viram uma figura pálida e desfigurada, vestida com roupas rasgadas e manchadas de sangue. Seus olhos eram vazios e sem vida, mas brilhavam com uma malícia maligna. Em pânico, os jovens fugiram do asilo, correndo pela floresta escura e chuvosa. A criatura os perseguia, suas risadas assustadoras ecoavam pelos seus ouvidos. Parecia que a própria floresta estava contra eles, com galhos se retorcendo para agarrá-los e raízes aparecendo do chão para fazê-los tropeçar. Finalmente, exaustos e assustados, eles chegaram à beira da floresta. Olharam para trás, esperando ver a figura aterrorizante emergindo das sombras, mas não havia nada além da escuridão. A criatura havia desaparecido. Os jovens nunca mais se aventuraram naquela floresta. A experiência aterrorizante deixou cicatrizes profundas em suas mentes, e eles aprenderam a respeitar os avisos sobre os lugares assombrados. A história do asilo abandonado continuou a ser contada, como um lembrete constante do mal que espreita nas sombras. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história.
Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.